Muito obrigado, Dr. Luís Gouveia Fernandes, pelas suas amáveis palavras. É um prazer estar aqui hoje a animar este almoço de debate, almoço que se inscreve numa tradição que todos conhecemos e que muito honra o debate em Portugal. Eu penso que por vezes é preciso mais debate, sobretudo um debate de nível muito elevado, como é timbre dos almoços de debate que são organizados pelo Instituto Democracia e Liberdade e Instituto Amaro da Costa. Eu não vou, por razões que se prendem com a isenção das minhas funções, evocar aqui aquilo que me liga também a esta instituição, mas há memórias muito agradáveis que, inevitavelmente, carrego comigo e, portanto, é também, do ponto de vista pessoal, uma emoção estar aqui hoje a participar neste almoço e a ver colegas e amigos de muitas décadas participar aqui neste nosso encontro. Portanto, agradeço muito esta oportunidade e vou tentar não defraudar completamente a expectativa das presentes e dos presentes e, sobretudo, procurar não ser aborrecido, não ser monótono e estimular, eventualmente, comentários e perguntas que queiram ter depois a bondade de fazer. Eu queria começar por uma frase que julgo que não é de todo polémica, para dizer que Portugal não é a Alemanha. Efetivamente, Portugal não é a Alemanha. Eu vou tentar começar por caracterizar aquilo que, na perspectiva do embaixador de Portugal em Berlim, mais é revelador da Alemanha hoje. Depois vou tentar, de uma forma muito breve, transmitir-lhes o que eu sinto sobre a percepção que os alemães têm de Portugal e dos portugueses, para depois falar também no contexto europeu, de superação da crise essencialmente ligada ao euro, mas também ao aprofundamento da União Europeia, e em que medida é que a Alemanha e Portugal participam e se inscrevem neste quadro. Eu gostaria que partilhassem comigo a reflexão sobre a importância que a Alemanha tem num contexto internacional cada vez mais complexo, conturbado e carregado de ameaças, como é o contexto internacional hoje, e que é um contexto internacional significativamente diferente daquele que prevalecia na altura da fundação da República Federal da Alemanha, mas também da criação da chamada República Democrática Alemã, e um contexto muito diferente daquele que prevalecia no momento da queda do Muro de Berlim e da consequente rápida caminhada para a unificação alemã. Nós hoje vivemos num mundo extremamente mais complexo, imprevisível, perigoso. Basta pensar nas vizinhanças da União Europeia, basta pensar na crise da Ucrânia e da Rússia, basta pensar na instabilidade da nossa vizinhança sul, na ameaça do terrorismo internacional, do chamado Estado Islâmico, da situação no Médio Oriente, para nos apercebermos, sem esforço, de como o mundo é mais perigoso, é mais imprevisível e como, por consequência, é ainda mais importante do que no passado haver símbolos, pilares, atores que projetam estabilidade e que projetam responsabilidade no contexto internacional. E se olharmos para o panorama internacional e o virmos na perspectiva do debate europeu, é inegável para todos que a Alemanha é efetivamente um esteio de estabilidade e de responsabilidade na condução
de uma dinâmica internacional ancorada nos princípios fundamentais da União Europeia e depois ancorada, evidentemente, na relação transatlântica, na NATO, na legitimidade internacional. E esta ideia da responsabilidade, é absolutamente fundamental para compreender a Alemanha de hoje. É, porventura, a palavra que mais significado tem no debate político alemão. A responsabilidade. Ela é assumida pelos políticos alemães, mas também pelos principais atores económicos e culturais, pelos think tanks, pelas universidades, pelos principais agentes económicos, como algo que é absolutamente indispensável, sobretudo hoje. Eu digo muitas vezes que os meus amigos e interlocutores alemães são permanentemente perseguidos pelo síndrome do Homem-Aranha. Com mais poder, vem mais responsabilidade. E é exatamente este discurso de responsabilidade que perpassa praticamente em todos os momentos do cotidiano político alemão. Isso é testemunhado por nós nos debates no Parlamento Alemão, no Bundestag, e é testemunhado pelos alemães, designadamente, na forma extremamente meticulosa e extremamente séria como foi possível alcançar um acordo que proporciona que a Alemanha tenha um governo de grande coligação que une os partidos que fazem parte das famílias políticas que na Europa compõem essencialmente o mainstream. No fundo, se nós pensarmos no Parlamento alemão e no governo federal alemão e projetarmos esta reflexão ao nível do Parlamento Europeu, nós diríamos que, se o Parlamento Europeu tem condições para continuar a aprofundar o destino da União Europeia no sentido de mais Europa, de mais União Económica e Monetária, o faz também porque há uma sólida maioria de grande coligação no Parlamento Europeu, há uma sólida maioria dos parlamentares europeus que fazem parte das famílias tradicionais da democracia e do projeto europeu. Portanto, há na Alemanha o sentido da responsabilidade histórica e o sentido da responsabilidade, especialmente num momento de tanta incerteza, de tanta potencial turbulência. E isto é assumido de uma forma que não é muito confortável pela Alemanha e pelos alemães. Eu quero dizer com isto que os alemães prefeririam não ter esta responsabilidade. Prefeririam não ter que desempenhar este papel. Falar-lhes disto é fazê-los reconhecer que, efetivamente, têm, por todas as razões históricas, demográficas, económicas, políticas, uma enorme responsabilidade. E com essa enorme responsabilidade vêm inevitavelmente mais críticas, mais exposição a críticas, mais eventuais antagonismos e dificuldades na ação de projeção política internacional da Alemanha. Portanto, é uma liderança relutante. E é uma liderança tanto mais relutante que a Alemanha se habituou a pensar na Europa, na construção europeia, em paralelo, a par, em casamento com a França. As comunidades europeias foram essencialmente uma criação franco-alemã e o facto de hoje a França não gozar objetivamente, porventura circunstancialmente, todos o esperamos, mas não gozar objetivamente das mesmas condições de que goza a Alemanha para assumir as responsabilidades que a Alemanha se sente compelida a assumir no contexto europeu e internacional, preocupa os alemães, enfraquece os alemães e coloca-os numa posição mais inquieta em relação aos destinos da Europa. E eu falei da França justamente para sublinhar que há uma grande preocupação na Alemanha
em todos os quadrantes da classe política, mas também do ponto de vista económico e financeiro, em relação à situação em França. E há um suspiro de alívio sempre que boas notícias vêm do outro lado do Reno, sempre que boas notícias chegam de Paris. Portanto, por vezes, lemos, ouvimos a percepção de que há uma rivalidade latente, de que há uma discrepância e uma dissintonia em relação a agendas políticas sérias, estratégicas, entre Berlim e Paris, e aquilo que eu posso testemunhar, e queria deixar também aqui à vossa consideração, é que sempre que, independentemente da cor política do governo, há sinais de fortalecimento económico, político, social por parte da França, isto são boas notícias na Alemanha, são assumidas como tal, naturalmente como boas notícias. Depois, e muito ligado à ideia da responsabilidade, eu diria que outra característica fundamental da Alemanha de hoje é a procura incessante do consenso. Há uma preocupação permanente de encontrar terreno comum, terreno de entendimento, uma preocupação, eu diria, muito visível, muito permanente de consensualizar soluções. Nada é feito na Alemanha do ponto de vista laboral, do ponto de vista da segurança social, do ponto de vista das mudanças do ensino, do sistema dual de educação e de formação profissional, nada é feito sem que a preocupação fundamental, a coluna vertebral do diálogo, passe pela busca do consenso. E isto é muito interessante e eu julgo que tem, evidentemente, a ver com a história recente da Alemanha, tem a ver não necessariamente apenas com a história da Alemanha após a unificação, mas com a história da Alemanha imediatamente após 1945. Quando nós falamos de sofrimento e de dificuldades económicas, sociais e outras, e quando falamos de pobreza, eu convido sempre as pessoas que conhecem menos a história da Alemanha a olhar para meia dúzia de fotografias de Berlim em maio e junho de 1945. E essas imagens são de tal maneira reveladoras que não é possível ninguém, nenhum país, nenhuma sociedade, falar com os alemães ou com a Alemanha, fazendo valer a ideia de que os alemães não sabem o que é o sofrimento, os alemães não sabem o que é o sacrifício, os alemães vivem numa situação que os indemniza, que os torna incólumes à ideia de sacrifício, à ideia de que há, porventura, dificuldades pelas quais temos que passar para construir um futuro melhor. Portanto, primeira mensagem da minha conversa, muito resumidamente, responsabilidade, procura do consenso, grande preocupação em não estar sozinha, a Alemanha, bem entendido, numa liderança europeia que é assumida de uma forma sempre relutante. E Portugal? Como é que a Alemanha nos olha? Como é que os alemães nos veem? Que características são as nossas que os alemães consideram e apreciam? Eu julgo que nós, para os alemães e para a Alemanha, não temos muitas das virtudes dos mediterrânicos. Nós somos atlânticos e temos uma atitude mental e social, uma psicologia coletiva que é tão revelada na nossa coesão social e naquilo a que, por vezes, em tom quase pejorativo, nos habituamos a descrever como os nossos bendos costumes, por contraposição com outros povos europeus mais próximos de nós do que a Alemanha, a ideia de que nós somos simultaneamente sóbrios, sérios e que temos, sobretudo, uma história tão antiga, somos uma nação tão antiga, que ultrapassou tantas dificuldades, que evidentemente vai ultrapassar as dificuldades que estamos a viver. Ou seja, eu encontro na Alemanha, nos meus interlocutores alemães, e não o fazem
porque estão a falar comigo ou para me fazer o favor de serem simpáticos, mas quando há possibilidade de se terem conversas muito aprofundadas, a convicção de que nós vamos vencer. Eu encontro muito mais na Alemanha essa percepção de que nós vamos vencer do que, por vezes, encontro em Portugal entre os portugueses. É sempre, para mim, muito gratificante vir a Lisboa e trazer esta mensagem de Berlim. Os alemães acreditam que nós vamos vencer. Sobre isso, eles não têm nenhuma dúvida. Porventura, nós podemos ter, ou alguns de nós, ou uma parte da nossa opinião pública. Essa dúvida não existe na Alemanha. E porquê? Não só pelas razões idiosincráticas que eu tentei descrever, mas porque nós temos, efetivamente, uma posição geoestratégica que, longe de ser vista como uma situação de diminuição ou de periferia, é vista como um manancial de grande potencialidade. Ou seja, enquanto nós insistimos por vezes no nosso debate político e académico em considerar que o alargamento da Europa para leste e para o norte nos tornou ainda mais periféricos e ainda mais vulneráveis, eu ouço sistematicamente na Alemanha a valorização da nossa posição como encruzilhada de culturas e de civilizações, como o país que partilha uma língua que é a única língua que tem a possibilidade de se afirmar como a próxima língua global, como a próxima língua da globalização. Depois do inglês e depois do espanhol, não há mais nenhuma língua que possa vir a transformar-se numa língua da globalização para além da nossa. Não é certamente o alemão. Os alemães sabem muito bem que o alemão, apesar de ser uma língua magnífica, nunca poderá aspirar a ser uma língua da globalização. E, por maioria de razão, o mesmo se aplica a todas as outras línguas de raiz europeia. Não é o italiano, nem muito menos o sueco ou o holandês. O português vai ser a próxima língua da globalização. É falado por mais de 200 milhões de pessoas no mundo, é a língua mais falada do hemisfério sul, não é mérito nosso, não é certamente mérito da nossa demografia, é mais mérito de brasileiros, de angolanos, de moçambicanos e outros, mas o que é certo é que é uma arma, no bom sentido, estratégica que nós partilhamos e que nós temos, evidentemente, a obrigação política, económica, diplomática de utilizar da melhor forma. Há consciência na Alemanha de que nós somos ponte, somos a porta, somos chave para mercados que as empresas alemãs não conhecem ou nos quais não se sentem confortáveis. E que ninguém conhece melhor do que nós, do que as nossas empresas. E se por vezes ouvimos dizer, mas as grandes empresas alemãs, a Siemens, a Bayer, a Bosch, a Volkswagen, também estão no Brasil, também estão em África, não precisam nem dos Estados, nem dos governos, nem precisam do nosso, nem do governo alemão. O que é certo é que as empresas alemãs, a maioria das empresas alemãs, o tecido económico alemão, que é composto pelas chamadas empresas do Mittelstand, não estão presentes nem no Brasil, nem nos mercados africanos ou outros mercados emergentes que, insisto, ninguém conhece tão bem quanto nós conhecemos. Portanto, Portugal é simultaneamente visto como o único país, para pôr isto de uma fórmula um bocadinho, talvez, circular demais, mas nós somos o único país membro da União Europeia onde se fala a mesma língua que é falada no Brasil. E isto é muito significativo do ponto de vista estratégico, do ponto de vista económico e do ponto de vista cultural. Nós temos, então, uma posição privilegiada no quadro europeu. E os alemães sabem muito bem que há países na União Europeia que têm uma dimensão geográfica, demográfica, económica relativamente próxima da nossa. Basta pensar, por exemplo, na República Checa ou na Hungria, para dar apenas dois exemplos da Europa Central, cujos destinos só podem encontrar a sua realização plena exclusivamente no quadro europeu. Não é o caso de Portugal. Portugal é, evidentemente, um país europeu, faz parte da família europeia, já lá irei na terceira e última parte da minha intervenção, mas Portugal é também para além da Europa. E em Berlim, na Alemanha, percebe-se isso muito bem e isso é uma mais-valia fundamental que nós, por vezes, teimamos em não aproveitar como poderíamos. E a Europa, no fundo, para
vir ao ponto terceiro da minha conversa. Aqui nós temos imensas semelhanças com a Alemanha. Apesar de eu repetir aquilo que disse no princípio, bem entendido. E porquê é que temos imensas semelhanças com a Alemanha? Nós, efetivamente, coletivamente e politicamente, eu diria no espectro partidário mais alargado, temos um compromisso com o destino europeu. Nós fazemos parte da família europeia. Nós assumimos-nos como europeus. E se a minha geração, porventura, ainda poderia ter dúvidas em relação a isso, as gerações mais novas que passaram pelo Erasmus não têm sobre isso nenhuma dúvida. Os nossos filhos são europeus, sentem-se em sua casa, na Europa, e não lhes passa pela cabeça qualquer outro tipo de consideração. Essa partilha do destino europeu, a certeza de que é a nossa casa comum, que depois de anos de ditadura e de ostracismo no contexto internacional, nós voltamos a casa, reintegramos a família. Isso é uma marca fundamental do nosso comportamento, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista filosófico, diria eu. E a Europa é, efetivamente, também o destino da Alemanha. O destino da Alemanha desde a criação da República Federal e, sobretudo, desde a unificação. A Alemanha é o destino, é o nosso destino, a Europa é o destino da Alemanha e é o destino coletivo. E daí ser tão importante perceber o que é que os nossos interlocutores alemães querem dizer quando falam de uma Alemanha europeia, por contraposição com aquilo que, por vezes, com alguma maldade, mas sobretudo com muita ignorância, se diz ser o caminho para uma Europa alemã. Em todos os debates políticos, em todos os debates constitucionais, e sobretudo os mais importantes debates que têm tido lugar nos últimos anos no Tribunal de Karlsruhe, é o contexto europeu a referência. É sempre o contexto europeu a referência. Não há nada que se passe e que interesse e que conte no debate alemão que não tenha essa contextualização europeia como principal referência. E o mesmo aplica-se hoje. A discussão desta manhã do Bundestag, e que foi uma discussão interessantíssima, precedida ontem por uma discussão dos diferentes grupos parlamentares e que permitiu aprovar por uma maioria esmagadora aquilo que tinha sido acordado nas instâncias do Eurogrupo durante as últimas 2 semanas, é mais uma vez, e sobretudo o teor do debate, é mais uma vez a revelação da preeminência do contexto europeu no mindset da política e dos políticos alemães. E eu tenho a percepção de que nós partilhamos isto. Nós queremos mais Europa. Os portugueses querem mais Europa. E sabem que a crise do euro, assim designada por grande simplificação, no fundo apanhou a Europa num momento de grande desequilíbrio entre o aprofundamento dos sistemas que têm a ver com a União Monetária, de tal forma aprofundada que até temos, pelo menos uma boa parte dos países da União Europeia, uma moeda comum. É difícil imaginar uma União Monetária mais profunda do que aquela que implica ter uma moeda comum. E, por outro lado, com uma grande ausência de aprofundamento dos mecanismos da coordenação macroeconómica. E por razões óbvias. Primeiro, porque não havia crise. E como não havia crise, não havia incentivo para reformar. Não havia incentivo para aprofundar a coordenação dos mecanismos macroeconómicos, porque a crise é, evidentemente, um estímulo para a mudança. E, por outro lado, porventura mais importante, é que o reforço da coordenação das políticas macroeconómicas mexe no âmago das soberanias dos Estados nacionais. Mexe nas prerrogativas dos governos e dos parlamentos nacionais e, portanto, é preciso ceder, e ceder, porventura, muito, em termos de soberania nacional, para permitir o aprofundamento da coordenação das políticas macroeconómicas. Postos perante este dilema, os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, os países membros do euro,
podiam optar por um dos dois caminhos. Ou diluir a União Monetária e, portanto, acabar com o euro, ou, pelo contrário, em alternativa, seguir o caminho do aprofundamento da coordenação macroeconómica. E foi isto que foi decidido por unanimidade. Não houve uma única voz dissonante, independentemente das filiações partidárias ou das famílias a que os governos que no momento foram chamados a discutir pertenciam, no sentido de que o caminho é o aprofundamento da União Económica e Monetária, com tudo o que isso implica, com os desafios gigantescos que isso implica. Até à União Fiscal, à União Bancária, à genuína União Económica e Monetária, que porventura implicará um progressivamente maior aprofundamento da União Política. É esse, certamente, o caminho da Europa, pelo menos é esse, certamente, o caminho que a maioria dos políticos alemães e decisores escolheu, e eu estou convencido que é também esse o caminho que os decisores políticos portugueses escolheram. É certamente o caminho que eu procuro cotidianamente contribuir para que Portugal demonstre na Alemanha, e por isso mesmo, se calhar, até há algumas razões para pensar que Portugal tem algumas parecenças com a Alemanha. Muito obrigado pela vossa paciência.